Transporte irregular. Alunos da PUC Campinas viajam em vans não autorizadas. E aqui em Barão Geraldo, os moradores reclamam do horário de funcionamento do 7º DP. Bacia hidrográfica experimental, depois de 5 anos, ainda há muito a ser feito no projeto. Media Training, a técnica de como se relacionar com jornalistas vira prática de formação. Aspirantes a atores. Nossa repórter acompanhou um dia de seleção do grupo de teatro da PUC. Até ele estar completamente nu. Depois, ele dorme em minha alma. Isso e muito mais você confere agora no TJ PUC. Bom dia! Bom dia! O fechamento do 7º DP após as 6 da tarde e aos finais de semana traz dor de cabeça aos moradores de Barão Geraldo. Registrar um boletim de ocorrência em Barão Geraldo tem sido sinônimo de transtorno aos moradores. Este estudante da Unicamp é morador de uma república próxima à universidade e foi assaltado recentemente enquanto manobrava o carro em sua casa, por volta das 9 horas da noite. A gente foi manobrar os carros aqui no quintal, viraram 2 caras armados, renderam, a gente estava em 3 do lado de fora, a gente ficou aqui nessa sala de baixo, os 3, enquanto o outro subiu para render os outros 4 que estavam na casa. O susto vivido por Gabriel não se resumiu ao assalto. Na hora de registrar um boletim de ocorrência, o estudante enfrentou alguns empecilhos. A gente foi até o Taquaral, ficou acho que umas 2 horas e meia para conseguir fazer o boletim de ocorrência. Então a gente foi voltar para cá já eram quase 3 horas da manhã. São 6 horas da tarde e os portões do 7º Distrito Policial estão sendo fechados. A partir de agora, quem precisar realizar alguma ocorrência deve se dirigir ao 4º Distrito no Taquaral. Aqui só reabre amanhã às 9 da manhã. Para o presidente do Conselho de Segurança de Barão Geraldo, casos como o de Gabriel são frequentes e, por este motivo, segundo ele, o 7º DP deve passar por mudanças. Uma polícia civil, polícia judiciária, funcionando 24 horas por dia, porque muita gente não faz boletim de ocorrência devido à distância. Quem precisa fazer um boletim de ocorrência tem que se deslocar até o 4º DP, que nem sempre também é atendido. Embora o delegado do 7º Distrito Policial admita a importância de registrar um boletim logo após a ocorrência, um DP 24 horas seria inviável. A administração entendeu, da Polícia Civil, que não era necessário manter um distrito 24 horas, até porque precisa de muito funcionário, os recursos são maiores, 5 equipes, aí são muitos funcionários e a Polícia Civil não tem estrutura para montar esse distrito por enquanto. É importante fazer a ocorrência, mesmo que seja no 4º Distrito, pois o registro do BO tem relação direta com as estatísticas. Se a população não se manifesta, as autoridades competentes não identificam a necessidade de aumentar o expediente da polícia. Alunos brasileiros serão selecionados no programa Top China 2011. Eles vão estudar durante 3 semanas em universidades da China. As inscrições vão até 8 de maio. O edital do programa pode ser consultado no site da PUC Campinas e as inscrições devem ser feitas no site www.santanderuniversidades.com.br. Vans irregulares circulam com alunos da PUC Campinas. Todos os dias, a universidade recebe alunos de toda a região. O problema é que muitas das vans que fazem o transporte não têm autorização para o serviço. Seu Maércio é um desses motoristas. Ele faz o trajeto de Itapira a Campinas com 15 alunos, mas a van não é regulamentada. A gente acaba trabalhando assim, com a locadora. A gente faz um contrato para o passageiro. Todos os alunos já estão a par da situação, então se a Artesp parar, eles já sabem. Apenas 23 vans em todo o estado são registrados e têm autorização para fazer um transporte de alunos de uma cidade para outra, segundo a Artesp. Mas a quantidade de vans que faz esse transporte, na realidade, é muito maior. Só aqui no Campus 1 da PUC, pelo menos 25 veículos são de outras cidades. Para fazer o transporte entre cidades é necessária a regulamentação pela Artesp. Já dentro de Campinas e da região metropolitana, a responsabilidade é da INDEC e da Intu. Para este motorista que tem autorização, a mistura de órgãos regulamentadores acaba dificultando a situação. Não tem uma situação definida ainda. O pessoal fica em cima da gente como se a gente fosse bandido. Nós somos trabalhadores também, entendeu?
A falta de regulamentação também acaba sendo um problema para os alunos. Porque para fiscalizar, pede documento do carro e o aluno às vezes tem prova, o aluno às vezes tem que chegar rápido na faculdade. Isso é um desconforto para todo mundo, para o motorista e para os alunos também. A estudante de jornalismo Natália Alberti já enfrentou alguns desses problemas. Ela vem de Itapira para a PUC todos os dias. Eu não sabia que ela não era regulamentada, só soube uns 2 meses depois. Teve um caso que 3 vans nossas quebraram. Daí a gente chegou aqui, já era 9h20, só que não é todo professor que vai entender isso, né? O projeto do curso de Engenharia Ambiental completa 5 anos. Desde 2006, os alunos analisam a bacia do córrego Santa Cândida, que abrange, entre outros bairros, a Chácara Primavera e o Parque das Universidades. O projeto envolve alunos de iniciação científica e do 3º e 4º ano do curso. Ao analisar a fauna e a flora do local e as consequências do adensamento urbano, o projeto é criar uma bacia experimental. Para Isabela Ribeiro, aluna do 2º ano, o projeto é importante para a universidade. É algo que visa para a PUC uma grande vantagem, porque através desse projeto a gente pode tornar a bacia do córrego Fazenda Santa Cândida uma bacia experimental e ela se tornando uma bacia experimental, você pode realizar estudos nela e isso vai ser de muita vantagem para os alunos da PUC. Ela se tornando uma bacia experimental, você não vai precisar de ordem nenhuma, vai poder ser usada pelos próprios alunos para eventuais trabalhos. Os alunos analisam o material coletado da bacia nos laboratórios localizados aqui mesmo na universidade. Ele é coletado com trado, que é um trado para você fazer a coleta de solo e de água. Ele é analisado nos laboratórios de saneamento, a granulometria, os fatores físicos e químicos do solo também são analisados no laboratório. Segundo a direção da faculdade, o projeto tem finalidade acadêmica e vai permitir aos alunos analisar outras bacias no futuro. Mayara Grilli reforça que ainda há muito a ser feito. Os resultados obtidos foram ao longo que passou, como foi em 2008, em 2009, eles praticamente assim não se alteraram. Eles foram os mesmos, porque o adensamento urbano está aumentando muito, então ele está degradando cada dia mais a bacia, o córrego, né, no caso. Por exemplo, no Alto Curso, que é ali a Mansões Santo Antônio, Chácara Primavera, está bem degradado, não tem mais área de proteção ambiental, de preservação permanente. Tanto a coordenadora do projeto, professora Sueli Bettini, como a direção da faculdade foram procurados pela nossa produção. Disseram que não tinha tempo para gravar entrevista. Daqui a pouco tem direto da redação. O professor Lindolfo Alexandre de Souza fala do tema do seu primeiro livro, Marketing Católico. Papel e caneta é coisa do passado para os alunos de análise de sistemas. O abandono dos cadernos, principalmente no 3º e 4º ano, se tornou muito comum no dia a dia desses estudantes. Isso porque mais da metade das disciplinas são práticas, mas não só nelas, é o que conta este aluno. Mesmo nas aulas teóricas hoje, eu não uso caderno, porque a maioria dos professores usam slides. Então, como a gente já tem esse material na internet, no computador, a gente não precisa ficar escrevendo. Sempre quando eu vou estudar alguma coisa, eu consulto esses slides. As 3 aulas realizadas com o uso do computador são banco de dados, rede de comunicação de dados e sistema de informação, sendo as outras 2 também com a ajuda da informática. O professor de rede de comunicação de dados defende as aulas práticas. Atrai mais, mas é importante que você faça uma dinâmica que leve o aluno à reflexão, que ele deve pensar sobre aquilo que ele está fazendo, tentar encaixar aquilo que ele está aprendendo nos seus esquemas cognitivos, trocar essa informação com os outros alunos, ou seja, fazer uma espiral de aprendizado. Mas André Luiz também aponta as desvantagens da tecnologia para uma boa escrita dos alunos.
Não, prejudica. Você precisa, de fato, escrever mais para ordenar as ideias. Hoje em dia, todo mundo trabalha com editor de texto, correto? Então, essa facilidade de você criar um parágrafo e depois você poder mover esse parágrafo de um lugar para outro, na hora de escrever manualmente, com a caneta, e de fato fica um pouquinho mais difícil. Em meio à indecisão do professor frente ao papel e a caneta e a tecnologia, cabe aos alunos decidirem se levam ou não os materiais para a sala de aula. A ex-aluna do curso de letras Paula Silva Michelin, que mora nos Estados Unidos, recebeu do The New York Times o prêmio Teacher of the Year. Paula ajuda pessoas de outras nacionalidades a ingressarem em universidades americanas. O prêmio concedido a trabalhos desenvolvidos por professores que ajudam adultos estrangeiros a aprender a língua inglesa. A prática de formação Como se relacionar com jornalistas mostra a futuros profissionais como aproveitar as oportunidades nos veículos de comunicação. O Media Training, ou treinamento para lidar com a mídia, pode ser feito por qualquer pessoa, mas vem sendo cada vez mais usado, principalmente por empresários e políticos. Aqui na PUC Campinas, alunos de diversos cursos como Direito, Engenharia e Psicologia contam por que se interessaram pelo tema. Escolhi essa prática de formação para saciar algumas dúvidas que eu tinha da área e para ter um conhecimento mais aprofundado da área jornalística. Tanto os jornalistas quanto os advogados estão procurando a justiça e a verdade. Eu acho interessante eu procurar outras áreas de conhecimento, saber me relacionar com outras pessoas, porque eu não vivo num mundo só de engenheiros ou só de jornalistas. Então eu acho bom esse intercâmbio de áreas. Esta aluna do 3º ano de Psicologia acredita que entender como funciona a imprensa pode contribuir para o futuro profissional. Eu acredito que a partir do momento em que a gente se põe nessa situação de fonte de informação, a gente tem uma grande responsabilidade na veracidade, na utilidade das informações que a gente vai transmitir. Que depende da notícia que está dando, depende das experiências que a pessoa já teve, do momento que a pessoa está passando e como que a notícia é transmitida para o público. Embora a assessoria de imprensa tenha chegado no Brasil na década de 60, foi só nos anos 90 que o Media Training passou a ser usado. O Media Training é uma ferramenta utilizada por profissionais que trabalham com comunicação. Na verdade, é um treinamento de imprensa que a gente oferece para pessoas que são fontes de informação. O Media Training é uma prática muito utilizada, uma ferramenta utilizada por assessores de imprensa. Então, quando você pensa em contratar um assessor de imprensa, está embutido na proposta dele um treinamento de imprensa que é o Media Training. Quem nunca se perguntou sobre marketing religioso? A todo momento somos bombardeados com produtos de fé, mas até que ponto a publicidade pode invadir o campo da religião? O Direto da Redação recebe hoje o diretor da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, Lindolfo Alexandre de Souza. Ele está lançando o livro O Marketing Católico e a Crítica Profética, Desafios à Ação Evangelizadora. Professor, o que te motivou a escrever este livro? Esse livro é fruto da minha dissertação de mestrado no programa de Ciências da Religião, que realizada junto à Universidade Metodista em São Bernardo do Campo. Após defender a dissertação de mestrado, eu submeti o texto a uma editora que avaliou o material e achou por bem transformar o texto acadêmico num livro para ficar ao alcance de um público mais amplo. O livro não é o mesmo texto da dissertação do mestrado. Ele foi reorganizado, algumas citações mais acadêmicas, algumas reflexões mais acadêmicas foram suprimidas. Então é o texto do mestrado transformado numa linguagem mais popular. E até que ponto o senhor acha que essa lógica do marketing é compatível com a verdadeira missão cristã? Justamente o que o livro faz é propor o quê? Uma diferenciação entre lógica do marketing e técnicas de marketing. O que o livro faz é diferenciar lógica de marketing de técnicas de marketing. A partir de alguns autores, a partir dos quais eu fundamento toda a reflexão teórica do